Bom dia, irmãos! Hoje o tema da nossa escola bíblica dominical é o caminho que nos conduz à verdadeira felicidade. O texto básico se encontra no livro dos Salmos, capítulo 1, do versículo 1 a 3, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, quando falamos de verdadeira felicidade, no versículo 1 fala de que bem-aventurado nos dá um sentido muito mais do que simples felicidade que nós falamos no dia a dia, mas é muito mais do que isso, né? E essa verdadeira felicidade nós só podemos encontrar quando estabelecemos um relacionamento verdadeiro com Deus, quando temos a nossa vida guiada, orientada pela sua palavra, e também quando nós temos a certeza no nosso coração da salvação em Cristo Jesus. Então o Salmo, Deus falou e vem nos falando através de toda a sua palavra sobre como devemos viver. E aí nesses versículos o salmista ele vai falar de que nós precisamos compreender que nós devemos ouvir os conselhos do Senhor e não os conselhos dos ímpios, das pessoas, dos pecadores, dos zombadores, de pessoas que não se preocupam com a vontade de Deus, que não têm uma consciência voltada para fazer a sua vontade, que não se preocupam, pelo contrário, que zombam não só da palavra de Deus, como dos servos de Deus. E nesse momento que vivemos, eu tenho certeza que os irmãos, assim como eu, já ouviu algumas coisas, já foi questionado por nossas atitudes de alguma forma, e nós devemos nos manter, como diz a palavra do Senhor, devemos nos manter firmes, porque nós não vamos dar ouvidos ao que essas pessoas falam. Nós damos ouvidos, nós temos uma vida, um padrão de vida, um estilo de vida que é baseado, que é guiado pela palavra do Senhor. Nós ouvimos e devemos sempre ouvir os conselhos do Senhor. E é isso que nós aprendemos aí no Salmo, no capítulo 1, versículo 1, que nós não devemos andar, nem se deter, nem assentar na roda dos escarnecedores, nem ouvir os conselhos dessas pessoas. Pelo contrário, Deus vem nos falando em toda a sua palavra, e aí eu quero citar para os irmãos o livro de Provérbios nos fala muito bem isso, principalmente no capítulo 1, nos primeiros versículos, que vem nos mostrando justamente isso através desses provérbios, vem nos mostrando que Deus vem falando para nós que os conselhos sábios, os bons conselhos, nós encontramos e nós devemos buscar na sua palavra, uma sabedoria que vem de Deus e vem para todos que estejam prontos a buscá-la, certos? Os simples, os jovens, o sábio, ele precisa se alimentar dessa fonte inesgotável que é a palavra do Senhor, em todos os momentos. E aí nós observamos que no livro de Provérbios, nesses primeiros versículos, ele vem dizer que é a palavra do Senhor que vai nos tornar mais sábios, mais prudentes,
vamos ter mais bom senso, né? Enfim, devemos ouvir os conselhos do Senhor e não das pessoas daí do mundo. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, quando eu falo que devemos, quando nós aprendemos que devemos ouvir os conselhos do Senhor, me remeteu também a uma palavra de Jesus, né? No Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 7, nos versículos 13 e 14, que o Senhor vem nos ensinar, né, o caminho que devemos escolher, que devemos andar. E aí ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho, o que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então nós percebemos aí que sempre o Senhor está disposto a nos orientar, a nos aconselhar, a nos ensinar o caminho que devemos realmente andar, certo, irmãos? Uma outra coisa que eu aprendo, né, com esses salmos, principalmente aí no Salmo 1, capítulo 1, versículo 2, quando ele diz assim: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes, primeiro, a primazia da nossa vida deve ser a vontade do Senhor. Deve ser entender, buscar e entender, meditar, ter prazer nesta palavra. E quando eu tenho prazer em algo, eu quero praticar. E aí ele diz: feliz é o varão, é o homem que tem prazer na lei do Senhor. Então, a primazia, né, da palavra do Senhor tem que estar na nossa vida, no nosso presente e refletido no estilo de vida, no padrão de vida que nós temos. Porque nós aprendemos isso, Deus nos fala o tempo todo isso na sua palavra, que devemos ter essa primazia, que devemos buscar primeiro a sua vontade, né? A sua palavra. E aí me lembrou também Deus falando lá através de Moisés ao povo na antiguidade, em Deuteronômio 28, os versículos 1 e 2, que diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te abençoarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então nós observamos aí que em todos os momentos da história do ser humano, o Senhor ele tem demonstrado o seu grande amor, o seu cuidado, né? E ele tem nos revelado de diversas formas o que devemos fazer para trilharmos o seu caminho e termos essa verdadeira felicidade, né? Que vai além desta vida aqui na Terra. Uma outra coisa que nós observamos aí no versículo 2, quando fala do prazer na lei do Senhor, nós observamos aí que a partir disso nós temos o quê? Se nós temos prazer e meditamos na lei do Senhor, nós vamos estar firmados e não vamos, em momento algum, seguir os conselhos dos ímpios. Uma outra coisa é que nós aprendemos também, a partir do momento que nós estamos firmados na palavra do Senhor e obedecemos a sua palavra, ele vai nos dizer em várias passagens da Bíblia, e aí no Salmo, que tudo quanto fizermos, né, prosperará. E por final, nós temos aí o versículo 3 que diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem,
e tudo quanto fizer prosperará. Então, irmãos, aquele que tem prazer na lei do Senhor é comparado com uma árvore. Há uma árvore, não qualquer árvore, mas uma árvore que é plantada próxima a ribeiros de águas, a uma fonte abundante de água, de alimento, que vai dar uma vida plena a essa árvore, uma vida com abundância, que suas folhas não vão murchar, não vão cair, vão dar frutos da estação própria, frutos no tempo certo. E frutos, nós sabemos disso, da estação certa, são frutos mais viçosos, mais bonitos, mais gostosos. Enfim, e Jesus em Mateus também vem nos dizer, no capítulo 7, no capítulo 12, ele vem nos trazer também essa comparação, que somos comparados a árvores, e ele vai dizer que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, que a árvore boa dá frutos bons, a árvore ruim dá frutos ruins. Então, a árvore ela é boa porque ela está sendo alimentada, regada, né? Ela tem a sua fonte de força, de energia, no caso aí da árvore, são águas abundantes. E a fonte de alimento, de energia e de força do justo, no versículo 2 ele vem dizendo que é ter prazer na lei do Senhor, que é meditar de dia e de noite na sua palavra e obedecer. E aí o homem ele terá essa vida plena, né? Essa bem-aventurança, essa felicidade. E aí, irmãos, eu quero encerrar com um versículo que se encontra em Romanos, né, o capítulo 8, versículo 28, que todos os irmãos conhecem e que me veio à mente neste momento, e que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, neste momento, é um momento de fazermos uma reflexão, temos a oportunidade de pararmos, né, e fazer uma autoavaliação da trajetória da nossa vida e percebermos o quanto desde o início até agora, né, até aqui nos ajudou o Senhor. Até agora nós percebemos aí, podemos observar o quanto Deus tem cuidado do seu povo, tem cuidado de nós, o seu amor que é imenso, certo, irmãos? E que Ele jamais nos abandona.